comentou até, o motor elétrico ele vai ter um estator, né? Que é aquele dispositivo ali. Ele tem, então, ele tem uma base metálica ali que vai conduzir, né, os campos magnéticos, né? Então ele tem um material ferromagnético que chama ali. E vai ter as bobinas propriamente ditas enroladas. Então a gente conhece motores elétricos de outras aplicações que vai ter, né, a mesma forma física ali. E aí os dois principais tipos de motores que a gente tem aplicados em veículos elétricos, né? A gente sabe que existem motor de corrente contínua, motor brushless, existem vários tipos de motor elétrico, mas falando de veículo eletrificado, o que a gente tem, né? Assim, unanimidade, o que mais tem? Motor elétrico, né, de ímã permanente. Então a gente vai ter um rotor que vai ter ímã permanente. Que é o rotor PM ali da imagem. Isso, que é o caso do dispositivo que o Alexandre desenvolveu aqui para nós, né? Ele vai ter os ímãs ali fixos. Ele vai ter o ímã fixo ali. O campo magnético sempre vai estar presente pela característica de um ímã, né? Nós temos também em alguns veículos, né? A Tesla trabalha com esse tipo de motor bastante, né? Que é o motor de indução. Então é um motor que não vai ter o rotor magnetizado constantemente por um ímã, né? Ele vai ter o campo, então, no caso ali é o rotor tipo gaiola de esquilo, né? Que é o mais usado na indústria também, né? Indústria geral, assim, né? E ele não vai ter, né, a magnetização constante do rotor, né? Ele vai ser magnetizado somente quando o estator está induzindo tensão, né? E ali, por último, a gente tem um rotor que é mais incomum, né? A gente tem, por exemplo, no Renault Zoe, né? Mas ele é um rotor do tipo bobinado. E esse rotor do tipo bobinado, você precisa alimentar ele. Esse rotor, ele trabalha no princípio do alternador, né, do veículo. A gente precisa, os alternadores, para quem conhece, a gente precisa alimentar o rotor para que ele se magnetize. Então é o caso desse rotor bobinado. Ele tem um problema, né, que ele precisa trabalhar com escova, né? Então precisa ter as escovas de contato, que ele vai ter que ser alimentado com corrente DC. E aí ele não é tão aplicado nos veículos eletrificados, né? Tanto o rotor gaiola de esquilo quanto o rotor bobinado, eles têm tensões induzidas ali no rotor e faz com que eles tenham um pouco mais de perdas, né, de energia. Então eles são ligeiramente mais ineficientes, né? Não muito, mas eles são um pouco mais ineficientes. Por volta de 2% a diferença de eficiência do motor, do rotor, dos que usam rotor de ímã permanente para os que não usam, né? É interessante comentar também que o rotor de ímã permanente é o modelo mais caro também, né? Porque os ímãs precisam ser minerados, são um material mais nobre, né? Então, eles são mais caros. Pode ter carros que possuem, por exemplo, um rotor do tipo ímã permanente no eixo dianteiro e, por exemplo, um de gaiola de esquilo no eixo traseiro, que alguns Teslas são assim. E eles fazem assim porque cada um tem suas vantagens, né? Eles tentam unir as vantagens dos dois em um projeto só. Exatamente. Então, aproveita o melhor dos dois mundos aí num projeto, né? E aí, é o motor elétrico de um veículo eletrificado, né? Se a gente pensar num motor elétrico que trabalha numa indústria, né? Como é que é até hoje? Como é que era na indústria, né? Você tinha um motor elétrico que estava ali na linha de produção, ele entrava, né? Ele partia, então estava desligado, você ligava no começo do dia, ele trabalhava numa rotação quase fixa, né? Então, tocando uma máquina ou qualquer coisa que ele tenha que tocar ali. Ele vai trabalhar numa rotação quase fixa, você coloca uma carga, ele cai um pouco e volta. No veículo eletrificado, a gente tem o motor elétrico trabalhando em diversas situações. Uma hora você está acelerando o fundo de pedal, querendo sair de um semáforo, outra hora você está freando, querendo regenerar, outra hora você engatou a ré e quer que o motor gire ao contrário. Então, o controle ele é muito complexo, né, de um motor elétrico. E aí, por isso, é necessário o inversor, né, o conversor que controla o motor, precisa saber, né, a posição exata desse motor. Para isso, ele utiliza um sensor de posição muito sofisticado que é conhecido como resolver, né? Ele é um sensor de posição que vai, né, indicar a posição exata do motor elétrico para que funcione esse sistema de controle dele. Como eu falei, ele é complexo, né? Então, ele vai ter bobinas, a gente consegue mostrar ali no desenho. Então, normalmente ele vai ter essas bobinas internas. Isso é um sensor, tá, pessoal? E ali no meio nós temos o rotor do sensor, aquele eixinho ali com formato diferenciado. Que monitora a posição relativa rotor-estator. Exatamente. Então vai ter a central, né, vai induzir uma tensão alternada nele. Então ele vai alimentar algumas bobinas daquela com uma tensão alternada. E aí vai ter duas bobinas de leitura. De acordo com a rotação ali, vai influenciar as senoides lidas. A gente vai mostrar... Eu acho que fica bem mais visível com o oscilo, né? A gente vai mostrar o oscilograma do Prius 2017 ali para deixar isso mais claro para vocês. Esse componente valeria uma aula toda falando sobre isso. Mas, de maneira resumida, ele dá a posição relativa do rotor em relação ao estator, porque isso é muito importante para que a central controle o motor elétrico da maneira mais eficiente possível. Inclusive, não é recomendado mexer na posição do resolver, porque se você mexer, a central pode perder a referência de posição relativa e o carro parar de funcionar, gerar um código de falha. Ou andar trepidando. Andar trepidando, exatamente. Inclusive no Prius geração 3,
não há previsão de mexer. Se você mexer, teoricamente você estragou o conjunto. Ele é alinhado de fábrica, né? que fala. Exatamente. Já no geração 4 e no Corolla, existe um ajuste, se você mexer, um ajuste via scanner que você pode fazer para refazer o aprendizado do Resolver. Então, não mexe aí não. Então, essa é uma dica interessantíssima, né? Às vezes o pessoal vai fazer um reparo numa transmissão dessa, sei lá, trocar um rolamento, alguma coisa, e acaba desmontando sem saber, e aí condenou a transmissão, né? Ele tem um parafuso oblongo, né? Você consegue ter um mínimo movimento ali que já vai fazer com que perca toda a referência. Vamos mostrar então o oscilograma rapidinho aqui para vocês. Eu até quis brincar com o Nathan, né, que o Resolver é como se fosse o CKP do motor elétrico. Mas o Nathan estava me explicando que, na verdade, não, né? Porque o CKP ele só funciona com o motor girando, né? E o Resolver ele vai mostrar a posição mesmo com o motor parado. O motor parado, porque ele precisa. Né? Ele precisa ter essa referência. O CKP não tem problema, né? Pode dar umas voltas ali sem referência. Ele precisa por quê, né? Porque o motor elétrico, quando o carro para, o motor para, né? E na hora que ele vai dar a partida, ele vai ter que induzir o campo girante ali, né? O né? campo girante na posição correta, né? Pra não dar um tranco. Exatamente. Não sair alguma coisa assim. E pra ele ter esse feedback também, saber se o motor tá girando mesmo. Se o veículo tá numa subida e realmente precisa mais atuação do campo, né? Então, na verdade, ele é um sensor, né? Mas que ele é quase um atuador, né? Exatamente. É muito louco o Resolver, né? O Resolver é um dispositivo que merece bastante atenção aí para aprender como é que ele funciona, né? Então, como eu falei, vai ter duas senoides lidas que vão variar a sua amplitude de acordo com a posição dele. Né? Mostra no símbolo pra ficar aqui. top. Então, vamos lá. Então aqui nós temos os oscilogramas e testes do Prius 2018, né, que seria a 4ª geração aí, híbrida Toyota. E a gente vai entrar então na área de sistema de propulsão elétrica, dentro do diagrama de oscilogramas, tá? E aí nós temos aqui sensor de posição do motor gerador 1, que seria o MG1, né? Resolver. A gente vai entrar e vamos ler como é que é o sinal desse sensor. E aí vocês vão entender de forma clara. Interessante falar, aqui teste está sendo feito, né? Teste realizado nas seguintes condições: veículo parado e in ready, e com o motor a combustão desligado. Então esse é o parâmetro de teste. E nós estamos analisando aqui MG1, motor gerador 1, seria o sensor de posição desse motor. Lembrando que o MG1, né, ele serve para dar partida no motor, né, e ele é ligado ao motor a combustão. Não diretamente. E aqui, pessoal, nós vamos ler 3 senoides. A gente vê esse primeiro de cima, que ele é o sinal que a central está alimentando o Resolver. Então ele vai alimentar com esse senoide ali. O vermelho e o verde são os sinais lidos. E podem ver que eles estão com amplitudes diferentes entre si. Então isso vai mudar de acordo com a posição que o motor está. Ali o veículo está parado. Vamos dizer, tem uma senoide colocada pela central e 2 lidas. E aí a gente tem amplitude numa e amplitude noutra. Se eu começar a girar esse motor, a amplitude de uma vai aumentar e da outra vai diminuir. E aí, de acordo com as amplitudes, o sistema consegue calcular a posição exata do Resolver. Então vamos pegar aqui, o veículo está parado, né? O funcionamento parado. Vamos pegar quando o motor a combustão entra, o MG1 vai começar a girar. Olha o que acontece. Lá em cima, a senoide que o sistema alimenta o Resolver. Então vai ser a mesma senoide. E as lidas, a gente vê que diminui, a outra aumenta. Uma diminui, a outra aumenta. Significa que tá mexendo aquele rotor ali que a gente mostra no slide, ele tá girando e aí ele faz oscilar as amplitudes nas outras senoides. Então eu não sei se ficou claro para entender, mas qualquer coisa, como a live vai ficar gravada, o pessoal consegue voltar e assistir novamente. Esse é o princípio de funcionamento do Resolver, né? Então ele varia a amplitude de acordo das senoides de acordo com a posição. Vamos ver do MG2 então. O MG2 com o veículo parado, mesma coisa, né? Então a gente tem uma senoide injetada pela central e 2 lidas. E aí com o MG2 andando, então aqui é o parâmetro de teste, veículo trafegando a 10 km por hora. Então o MG2 ele tá ligado nas rodas, a gente vê então uma senoide aumentando e a outra diminuindo, depois a outra aumentando e a outra diminuindo. E aí, no momento exato que a central pega, a amplitude de cada central ela consegue transformar isso em ângulo de motor. Então se o carro tivesse bem mais rápido, né, esses sinais ali lidos seriam bem diferentes. Ele ia ficar oscilando muito mais, né? Muito mais. Então comentamos aí sobre o Resolver, um sensor de extrema importância para o funcionamento do motor elétrico, né? Ele é vital para o funcionamento, então é necessário